Beleza. Então, muito boa tarde. No caso, para mim, boa tarde, né? São 4 horas agora. Dar prosseguimento aos vídeos do mini curso de LaTeX. O programado para agora é ser o vídeo sobre ambientação no Overleaf, que é a ferramenta que a gente vai usar, a plataforma online que a gente vai usar no mini curso, por questão de praticidade. A ponto de curiosidade, coisa que eu acabei esquecendo no último vídeo. Na verdade, tem um conjunto de coisas que eu acabei esquecendo no último vídeo e eu ainda não me toquei disso. Então, muito provavelmente tem coisa errada, sempre tem coisa errada, coisa que dá pra melhorar. Então, vou ir avaliando, vocês podem deixar aí nos comentários, quem for eventualmente assistindo, ideias, sugestões, críticas de como ir melhorando. O que eu acabei esquecendo de falar é que foi me apresentar efetivamente, né, uma coisa... Provavelmente a coisa mais importante que eu deveria ter feito no último vídeo era me apresentar. Bom, meu nome é Matheus Aleme, eu sou aluno do curso de Engenharia Mecânica. Atualmente eu estou no 7º período e atualmente eu diria 11 de novembro de 2022. 11 de novembro, não, estou viajando. Novembro de 2022, estou no 7º período. Atualmente eu sou diretor de marketing do Centro Acadêmico de Engenharia Mecânica, vulgo CAEM. E também monitor da matéria de mecânica de sólidos dos dois. Eu sempre estou realizando alguma atividadezinha aí por aí para o UFAM, então, no básico, esse sou eu. Dando prosseguimento aqui ao mini curso de LaTeX, falar um pouquinho sobre o Overleaf, que eu comentei no último vídeo. O Overleaf é a plataforma online para poder mexer com LaTeX, que é bem interessante e a gente vai usar ela aqui no mini curso, por questão de praticidade. Então, eu recomendo a vocês que quem for usar aí, quem for querendo testar as coisas, fazer a conta aqui no Overleaf. Ela não é uma conta de curiosidade sobre o Overleaf, na verdade ele não manda aqueles e-mails necessários para os e-mails, então eu particularmente preferi linkar com a Google, então eu não recebo nenhum e-mail desnecessário, aquele monte de coisa. Geralmente o que eu recebo é coisas que são realmente importantes, então caso lhe bata a preocupação de poluir a sua caixa de e-mail por conta do Overleaf, isso acaba não sendo problema. Ele só manda e-mails que realmente vão ser interessantes para você. Por exemplo, quando alguém te compartilha um documento, aí vai aparecer lá na caixa de e-mail, e isso é uma coisa importante. Beleza? Então vocês podem criar uma conta aqui a partir de um e-mail que vocês quiserem, ou usar o e-mail Google de vocês. Eu linkei com o meu e-mail Google. Eu abri aqui o Overleaf numa guia anônima, justamente para abrir essa parte para não entrar na minha conta direto. Tendo feito a conta aqui, vocês podem fazer o login no Overleaf. A tela inicial que vai aparecer para vocês vai ser justamente essa. Contudo, ela não vai ter esse monte de documentos aqui. Obviamente eu já estou mexendo no Overleaf há um tempinho, então já tem alguns documentos aqui de trabalhos e relatórios que eu já vim fazendo ao decorrer do curso. Bom, coisas importantes sobre essa página aqui, que é importante ressaltar. Aqui vão ter todos os documentos, obviamente, né? E aqui tem também, ó, vocês podem ver que tem aqui a pessoa que é dona do documento. Então, tem alguns documentos que tem you, que é você, né? São documentos que eu gerei, então são documentos que eu sou dono. E tem outros documentos que tem nome de outras pessoas, que foram outras pessoas que compartilharam esses documentos comigo. Outra coisa importante que tem aqui também é a última modificação feita. Ele indica para você tanto quando foi a última modificação feita no documento, quanto também a pessoa que fez essa modificação. Essa aqui é uma aba interessante de se fazer. Às vezes você pode estar querendo editar em cima de um documento, mas você não quer perder esse documento. Então geralmente a gente pode copiar, tem essa aba bem aqui para copiar, e você edita, faz as edições em cima da cópia. Esse outro botão aqui para fazer o download, então quando você termina seu trabalho você pode fazer o download para poder entregar. Aqui um botão para arquivar e outro botão para jogar na lixeira, certo? Tá. Coisas importantes aqui também é a aba de, digamos assim, a organização das coisas. Então aqui ele mostra todos os projetos que tem na sua conta. Aqui são os seus projetos, ou seja, aqueles projetos que você é dono. Aqui são os projetos compartilhados com você, ou seja, as outras pessoas são donas daquele projeto, mas te dão permissão para editar ou ver aquele documento. Aqui são os projetos arquivados e os projetos na lixeira. Uma parte interessante aqui é que tem uma abazinha aqui embaixo para você criar pastas, para ajudar na organização. Aqui na parte New Folder você cria
pastas novas, então eu tenho duas pastas aqui. Essa aqui é a pasta do mini curso, foi quando eu fiz uma atividadezinha presencial, quando a gente teve um mini curso na semana de engenharia mecânica. E aqui são alguns dos meus trabalhos que eu fui organizando aqui dentro dessa pasta. Tendo criado uma pasta aqui, vocês podem criar uma pasta apertando em New Folder. E vocês podem, aqui tem a aba de seleção, vocês podem, por exemplo, pegar aqui, apertar essa caixinha. E aqui tem algumas opções das pastas que você tem para poder jogar aquele documento dentro daquela pasta. Eu acho que isso aqui é o mais interessante. Vocês podem perceber aqui, ó, que os projetos que não têm pasta, eles ficam simplesmente vazios, que tem pasta, eles ficam aqui do lado da respectiva pasta a qual eles estão inseridos. Bom, eu acho que isso aqui é o principal. E bem aqui em cima, a gente tem a parte de New Project, quando você vai abrir um novo projeto. Essa parte aqui tem muitas informações que são interessantes. Você pode aqui abrir um projeto em branco, certo? A gente vai abrir um daqui a pouco. E aqui tem alguns templates que, se eu não me engano, é da própria comunidade. A comunidade dentro do Overleaf que criou aquele template e você pode acessar esse template por aqui. Então, por exemplo, a gente tem um template de teses. Então, a gente vai ter aqui alguns templates já pré-prontos, assim, pré-definidos do LaTeX, que você pode estar usando para fazer seu documento, certo? Mas do mais, eu acho que essa parte aqui é basicamente só isso mesmo. Dentro, quando você abre um projeto, eu acho que eu não devia ter aberto um projeto em branco. Quando você abre um projeto, vou abrir um projeto aqui que eu já tenho, tem mais algum conjunto de ferramentas, vou falar um pouquinho sobre algumas, que são interessantes. Vocês podem estar vendo que aqui a gente tem 4 módulos, certo? Tem esse daqui, da esquerda, na parte superior. Tem uma esquerda na parte inferior. Ele não é tão relevante assim, digamos. Não é tão relevante, eu já explico o que cada um é. Aqui a gente tem a parte do código em si, então tudo que você vai escrever no documento está bem aqui nessa região, certo? E aqui é o seu documento. Quando você vai escrevendo aqui, você vai digitando, você precisa, caso você queira ver como o seu documento está ficando, você precisa compilar o código para poder você conseguir ver seu documento. Então você escreve aqui a parte do código e bem aqui, quando você aperta para recompilar, ele vai compilar o documento para você e aí você vai conseguir ver como é que seu trabalho está ficando, certo? Aqui tem um conjunto de ferramentas interessantes. Por exemplo, aqui, essa aba daqui de cima, ele é referente a listas de arquivos, pastas, coisas que você tem dentro desse documento. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma pasta que é uma pasta de figuras. Geralmente não. Quando a gente quer pôr uma figura dentro do documento, a gente tem que exportar para o Overleaf. E quando a gente exporta, a figura, ela fica dentro dessa seção aqui. Para organizar, a gente organiza essa seção aqui, colocando uma pasta de figuras. Então, todas as figuras que tem dentro desse documento, a gente vai jogando aqui dentro, certo? Aqui tem alguns documentos de texto. Esses carinhas aqui são documentos de texto, onde a gente vai escrevendo, certo? Esse main.txt como é que é o nome? É o arquivo que ele vai compilar, que o Overleaf ele vai compilar para poder fazer esse documento. E aqui a gente tem um outro documento que é um documento importante, a gente vai falar um pouco sobre ele depois, que é o documento de bibliografia. Então, referências bibliográficas a gente coloca desse aqui e a gente vai abordar mais detalhadamente no vídeo de referências e citações. Tá, outras coisas que são importantes aqui bem aqui, quando você quer criar um novo documento, a gente aperta bem aqui, certo? Quando você quer fazer um upload de figura, PDF, a gente faz um upload aqui, tem um botãozinho aqui na parte direita, e aqui a gente cria uma pasta nova para poder fazer as organizações, certo? Bom, aqui nessa região onde tem o documento, vocês podem ver que além do botão de recompilar, tem outros dois botões. Esse daqui da direita é o botão para você fazer o download. Ih, uma criança chorando aí. Esse daqui da direita é para você fazer o download do documento. Então você terminou seu trabalho, você vai lá, faz o download e já pode entregar para o professor, enfim, banca, etc. Aqui, esse aqui provavelmente é o botãozinho mais importante dessa aba aqui do documento. Esse cara ele é responsável
por te auxiliar a verificar onde tem erros de sintaxe, onde tem erros para compilar aqui no LaTeX. Como qualquer linguagem de programação, quando eu falo qualquer linguagem de programação, lembrando que não é programação, LaTeX, né? Mas geralmente quando a gente escreve lá em, por exemplo, Python, C++, essas linguagens de programação, quando tem um erro no código, aquele estresse às vezes, né? Aquele estresse, por mais que na maioria dessas linguagens ele tem alguma coisa para te auxiliar, onde tá, ele fala para ti onde é que tá dando erro, é meio difícil, é meio chatinho tu ficar encontrando erro. Esse cara, ele não é perfeito, mas ele tem a função de te auxiliar a encontrar os erros do LaTeX. Depois a gente vai falando sobre ele ao decorrer do curso, certo? Aqui, um outro ponto importante é que você pode estar editando o nome do documento aqui em cima. É aqui em cima? Pô, eu vou ficar devendo pra vocês. Provavelmente é por fora, na verdade. Mas se eu não me engano, dava pra editar por aqui. Eu tô viajando. Mas enfim. E aqui, ó, tem, eu acho que dessas abas aqui, o mais importante talvez seja esse, de compartilhar. No caso, esse documento, como ele não é meu, eu não tenho autorização para compartilhar. Então eu vou abrir aqui um documento que já seja meu aqui. Vou abrir esse de metrologia, um relatório de metrologia. Eu acho que esse aqui é o que a gente fez sobre o método de Monte Carlo. Tá. Aqui, ó, vou apertar para compartilhar. E quando você aperta para compartilhar, ele vem desse jeito. Você tem duas opções, duas formas de compartilhar o link, o documento com uma pessoa. Você pode pôr o e-mail dela, então se a pessoa tiver esse e-mail associado ao Overleaf, a pessoa vai receber o e-mail com autorização para ou editar o documento, você pode editar isso aqui, ó. A pessoa pode ou apenas ler o documento, ou ela tem o direito de editar também. Então você coloca o nome da pessoa aqui e você consegue compartilhar o seu documento com ela desse jeito. Ou você pode apertar aqui, ó, para ativar o link. E você vai ter dois links diferentes. Um desses links serve para uma pessoa ter o poder de editar o documento, e o outro, a pessoa vai ter o poder apenas de ler o seu projeto. Isso aqui é importante principalmente quando você vai fazer trabalhos em grupo, que mais uma pessoa precisa editar o mesmo documento. Isso aqui facilita, dá para várias pessoas ir mexendo aqui no projeto ao mesmo tempo. E também facilita para caso você esteja orientando, por exemplo, de PIBIC ou TCC, você vai compartilhar o documento com o seu orientador para ele verificar se o seu trabalho está ok, se está faltando coisas dentro do seu trabalho. E o próprio orientador ele pode ir editando lá e botando as observações das coisas que você precisa editar no documento para poder você corrigir. Certo? No mais, isso aqui é tudo. Aqui é aquela aba que eu falei que não era tão relevante. Eu vou até puxar um pouquinho ela aqui. Epa. Vou puxar um pouquinho ela aqui. Essa aba não é tão relevante, basicamente ela tem a função de te mostrar como é que o documento está organizado em termos de capítulos e seções. Então aqui ele te fala onde que está o capítulo da introdução, onde que está o capítulo de metodologia, coisas nesse sentido, entendeu? E conforme você vai abrindo subseções dentro desses capítulos, ele vai abrindo... Eu acho que o outro tinha, vou até voltar nele aqui, relatório de Anamap. Ele vai, conforme você vai abrindo subcapítulos dentro dele, ele vai também aqui, ó, deixa eu ver, objetivos, descrição. Aqui, ó, por exemplo, a aba de objetivos, ele recolhe, ele abre de novo. Te ajuda a ter uma visão, ele não é tão relevante assim, mas ele te ajuda a ter uma visão de como o documento está ficando em termos de organização de capítulos e seções. Certo? Eu acredito que em termos de ambientação mesmo, isso aqui seja tudo. Tem outras coisas aqui que são... interessante de se mexer, mas no básico é basicamente isso. Aqui a gente tem a opção de editar layout e coisas nesse sentido, certo? Mas eu acredito que isso seja o suficiente para continuar. Então é isso. Obrigado por assistir o vídeo. Se inscreva no canal, tá? Só para... A gente pretende postar mais mini cursos, não só de LaTeX, a gente pretende fazer de Python, etc. Então é interessante que quem acompanha o canal aí esteja inscrito para poder conseguir receber as notificações para acessar mais material aqui, certo? Então é isso. Eu agradeço e eu vou interromper a gravação aqui. Muito obrigado.